Senhoras e senhores, irmãos espíritas, simpatizantes da doutrina, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, que Nossa Senhora nos inspire, para que nós possamos tratar de uma temática muito importante, que muitos não gostam de falar, outros têm medo de falar, que é o suicídio. E a doutrina espírita aborda, tem muito material farto para que a gente possa compreender, da perspectiva espírita dessa doutrina, as consequências, a responsabilidade de cada um de nós em relação à vida. Pois bem, eu não tenho pretensão de aprofundar nesses minutos nessa temática, porque não tem tempo. O tempo vai ser muito pequeno. E há alguns anos, eu venho trabalhando nessa temática e senti a necessidade de ter mais tempo para as pessoas interessadas em estudar, em debater, em refletir esse tema. Então, no ano passado, depois do finado, 2 de novembro, a gente divulgou o início de um grupo espírita de valorização da vida, que era justamente a gente se reencontrar semanalmente por 1h30 para trabalharmos 2 livros que eu os trouxe. O primeiro é Viver é a Melhor Opção, que é o tema da nossa conversa. A prevenção do suicídio no Brasil e no mundo, de um o autor muito conhecido da gente espírita, André Trigueiro, que é repórter da Globo. E o outro livro é esse, Meditação, a Arte da Serenidade. Como lidar com o estresse, a ansiedade e a depressão. De Haroldo Dutra Dias, que é um juiz de direito de profissão, mas um grande estudioso do espiritismo. Tá bom? Então a gente se reuniu para trabalhar esses 2 livros. Nós duramos quase 7 meses. Uma vez por semana, 1h30. Ou seja, então não tem como a gente chegar aqui em poucos minutos e tentar trazer tudo. E às vezes a gente não tem nem como trabalhar a própria codificação. O Livro dos Espíritos tem um capítulo que trabalha sobre isso. Suicídio, desgosto da vida, questão 943 a 957. Específica. 15 questões. No Evangelho, no Céu e Inferno, na segunda parte, traz relatos dos próprios espíritos que foram suicidas. Eles reportando, né, as consequências, as causas, enfim. Então tem relatos importantes. O livro, que é um tratado sobre a temática, Memórias do Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Então também aqui, muita informação. Então a gente vai conversar e o que for a gente vai trazendo aqui, por intuição, por lembrança, falar sobre isso, porque, como eu disse, as pessoas não gostam. Tem pessoas, vocês imaginem, que se falar na morte, não quer falar. Eu conheço. Se você falar, vai morrer, já bate na madeira, vai começar para lá, porque como se estivesse atraindo a morte. E é algo que vai acontecer naturalmente. Você pode comer só salada, só água fluidificada, tomar passe toda semana, mas um dia você vai desencarnar. Quando? Ninguém sabe. E não tem regra que quem chegou primeiro volta primeiro. Às vezes é uma criancinha. E às vezes tem um senhor de 150 anos está lá, duro. Então a gente não tem controle. É a nossa impotência diante da morte. É a impotência. Então a gente tem que entender o porquê de estamos aqui nesse planeta, de onde viemos e para onde vamos. É uma questão muito filosófica que a doutrina traz com muita propriedade esse saber. Ou seja, nós não estamos mais perdidos diante da vida. E o suicídio é uma saída equivocada de qualquer que seja o sofrimento, a dificuldade, a tribulação. Se está ruim aqui, se suicidar, piora. Nunca melhora, nunca. Então, depressão é ruim? Demais. Uma notícia de um câncer? Demais.
a morte, o desencarne de alguém que a gente ama, é ruim. Perder revés econômico, perder dinheiro, status na sociedade, que valoriza o ter, também. Mas lembre-se, o suicídio é uma porta falsa. É até o livro, vai outra aqui, está chegando, de Alírio Cerqueira, Suicídio, Falsa Solução. Tá certo? Então, vamos entender o porquê sofremos. Por que acontece isso com a gente? Deus não é bom? Misericordioso, amoroso? E por que acontece isso? Tudo que ocorrer nas suas vidas e na minha, sempre há uma causa de amor e importante para o nosso crescimento espiritual. Não é a existência física, carnal. Porque tem pessoas que pensam que ganhar na vida é ganhar dinheiro, status, poder aqui. Isso é um equívoco. O crescimento do espírito é interior. Não estão nas aparências, nas coisas. Não se enganem. Não estão fora. É dentro de si. É um trabalho, é uma viagem para dentro. Que todos nós somos convidados a mergulhar. E isso nós vamos encontrar paz, que vai nos fortalecer para nunca chegar na nossa cabeça a ideia do autoextermínio. Mas nós, sociedade, nos tornamos adoecidos. Olhe a quantidade de drogarias, farmácias que está se espalhando em todo canto. Eu dizia antigamente que toda esquina tem uma farmácia. Mas hoje, ali onde é aquela rua da Casa da Revista, é uma rua de farmácia. Uma em cima da outra. E lotada de gente. Então, nós nos tornamos uma sociedade adoecida, que tem gente que para dormir só dorme se tomar um psicotrópico, um psicoativo, um barbitúrico. A mente em conflito, das mais variadas estruturações, não dorme, não repousa. Então, é muita ausência de paz. E a paz que Jesus deixou nesse mundo, nesse planeta, já tem quase 2000 anos. Ele disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas. Porque leve é o meu fardo e suave é o meu jugo. Só que a gente não quer isso. O Instagram não fala isso, as novelas não falam isso, Malhação não fala isso. Então a gente começa a procurar fora uma alegria passageira, porque passa. Dinheiro passa. Tudo que a gente está adoecendo, não está dormindo, isso aí, para o espírito, é distração. Quando, na verdade, é melhor você estar vivendo na simplicidade, em casa, tomando cafezinho na quinta-feira à noite com um amigo, conversando bem, do que você estar guerreando para ganhar dinheiro, para fazer uma viagem para Paris, para Disneylândia, e sem dormir, sem paz, tomando remédio para dormir. Quantas pessoas não estão entrando aí no mundo de títulos à custa da saúde mental? Mestrado, doutorado se tornou uma tortura. Para você ter que ter, porque ali tem que ter. Então a gente começa a entrar nisso e a ausência de paz. A gente deixa Jesus de lado, adoecemos, e quando a gente está doente, perde o racional, fica muito sensível, imagina que suicidar-se vai resolver o problema. Quem está pensando nisso não está com juízo na cabeça. Está precisando de tratamento. Mas tem pessoas que não falam. Se sentem fortes, super-heróis, para tomar conta de tudo. É o marido, é o filho, é a esposa, é o trabalho aqui, daqui. Eu faço atendimento fraterno na sociedade espírita. Tem pessoas que chegam e dizem, eu acordo e já estou cansado. Mas imagine, você tem 5 tambores para carregar todo dia, você só consegue carregar um. Se você inventar carregar 5, você não vai sair do canto. Por isso já acorda cansado. Então a gente tem que fazer escolhas na vida. Escolhas. E às vezes a gente não quer. Aí chega então o adoecimento, que é um chamamento. Opa, meu filho, está errado, vamos parar. Então é muito importante que a gente fale, peça ajuda. Ninguém é super-herói. Nós temos limite.
Fábio, então me diga, como é que eu sei o meu limite? É a sua serenidade. Se mexeu na sua serenidade, pode ser um filho. Pare e reflita. Porque você está fazendo mais do que você pode. Então, chegou ali o termômetro, bateu na serenidade, está causando um sofrimento, dor, problema, tribulação para você, você seja nobre e dizer, Senhor, até aqui eu posso. Para lá, agora é com você, vou orar. E comece a orar. Para que o que você está além das suas forças, coloque para Deus agir de uma forma que vai trabalhar onde você não pode. Faça a sua parte e o céu te ajudará. Não estamos sozinhos nessa luta. Então, quando eu vejo a pessoa chegar para atender, que eu atendo na sociedade, como eu disse, em fraterno, chega, olha, eu estou pensando em me matar a todo tempo. Eu chego em casa e procurando onde é que eu prendo uma corda aqui. É muita coragem você falar isso para alguém. Então, essa temática foi chegando para mim, não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso está muito próximo da gente, não é só em filme de Hollywood, isso é muito próximo da gente. Então eu fui convidado para fazer uma palestra numa casa espírita, irmã fora do Mossoró, não foi nem aqui, era o aniversário da casa. E eu fui falar sobre bem-aventurados pobres de espírito, e quando eu terminei de fazer a abordagem, uma jovem estava sentada do lado esquerdo, ela se levantou, veio em direção a mim, só que um trabalhador a abordou e conversou com ela, e ele veio até mim e disse, Fábio, ela queria falar com você em particular. Ah, tá bom. Me levaram para um reservadozinho assim, ela sentou na minha frente, numa mesa, e ela disse, olha, eu sou casada, tenho 2 filhos, tenho depressão, tomo remédio controlado. Eu vou lhe dizer uma coisa que eu nunca disse a ninguém. É porque agora eu pensei em me matar. Na minha cabeça só vem a ideia do suicídio. Aí eu tive um impacto, um choque. Por quê? Nunca na minha vida alguém tinha chegado para mim para dizer que queria se matar. Nunca. Então, eu fui falar justamente do que a doutrina tem para expor a essas pessoas. A imortalidade da alma, que a morte é do corpo, ninguém morre, enfim. E orientei que pudesse compreender através dos estudos que a doutrina espírita tem. Inclusive as casas espíritas têm. O ESD é um deles. Aos poucos. Tenha paciência. Paciência, tudo é seu tempo. Tudo. Você vai plantar um abacate, eu plantei em Natal, um caroço grande, você bota ali, para o pé nascer é ano. Para dar abacate é outro tempo. Você tem que esperar e ter paciência. Só que hoje em dia, com o negócio de rede social, de Instagram, que você pega as notícias passando na ponta do dedo, estimulando o nosso cérebro a ficar doente, ansioso, a gente quer coisa rápida, não acontece assim. Deus não tem ansiedade. A pedagogia divina para transformar a gente é tempo e amor. Deus não tem. Ele não concorre com a vaidade do homem. Ai, me dê isso que eu faço aquilo. Essas brincadeiras que eu acho que a gente ultrapassou o que fazia antigamente, as promessas. Está desesperado, corre para uma promessa. Senhor, se você me der isso aqui, eu vou a pé, no meu dia, daqui para ali, pé descalço, no sol. Como se Deus quisesse que você se autoflagelasse. Ai, se você me der isso aqui, eu dou os pobres. Se você fizer isso, eu vou agora para ali. Isso é um entendimento ainda muito infantilizado do espírito imortal, que deveria compreender a essência de Deus, as possibilidades que nos dá para a gente modificar a nós mesmos. Compreender que cada um de nós que está aqui e fora daqui tem uma luta grande. É uma economia evolutiva. E a gente não vai ajudar numa ponte. Em nada, nem na política, que no próximo ano, viu? A gente espírita tem que se fortalecer, porque vai começar uma guerra, inclusive espírita. É de esquerda, é de direita, começa a criticar, esquece tudo do evangelho. E começam. Então a gente precisa compreender Jesus. Jesus não gritou com o imperador, fora imperador, César, não disse isso. Pelo contrário, ele repreendeu Pedro. Quando foi falar do imperador, ele disse, Pedro, você já estivesse com o imperador alguma vez? Ele disse, não, nunca tive não. Você fala tão dele aí que eu pensei que você era uma pessoa íntima dele. Então a gente precisa colocar Jesus. O cristão não tem partido, ele é sempre inteiro, amar o inimigo, perdoar, enfim. É o que Jesus ensinou. Para quê? Paz. Paz. A gente precisa muito disso. E fugir, então, desses pensamentos deletérios contra si mesmo. Em outra feita, eu estava no meu trabalho, no computador, conversando com um colega e trabalhando. Aí chegou uma jovem, abriu a porta, botou a cabeça e disse, eu queria falar com você. Eu nem conhecia. Eu disse, aguarde só um pouquinho, um minutinho. Ela disse, não, é de urgência. Eu disse, então entre. Ela disse, não, eu queria em particular. Aí eu peguei, me levantei, saí, fui de lado, sentei, ela sentou, ela estava muito nervosa.
Os olhos, o meu é puxadinho, dela era reglado, só faltava cair as bolas. Fora de órbita. E falava muito problema, falava e agitado, e a gente foi conversando uns minutinhos, ela foi se acalmando. E então ela agradeceu. Ela tinha me visto fazer uma palestra, não lembro qual foi a casa agora. E conseguiu o meu local de trabalho e o meu telefone. Pois bem, ela foi embora, agradeceu muito. 2 dias depois, ela passou uma mensagem no meu WhatsApp. Está com muitos anos. E dizendo, olha, muito obrigado por você ter me atendido naquele dia na sua sala, no seu trabalho, onde eu estava decidido a dar um fim na minha vida. Ela não falou em momento algum que pensava em suicídio. Mas ela disse na mensagem que naquele dia ela tinha decidido que ia dar um fim à vida dela. Então foi outro choque que eu tive. Porque, como eu disse, tem pessoas que não falam, não pedem ajuda, estão sofrendo, passam por dificuldades. E a gente faz esse trabalho aqui em Casa Espírita como uma das formas de poder auxiliar, refletindo sobre a vida, sobre as dores. Por que nasce uma criancinha sem as pernas, sem os braços? Por que nascem criancinhas com epidermose bolhosa? Nasce cega. Enfim, nascem com algumas doenças degenerativas e outros na riqueza, dentro dos padrões sociais de boniteza. Deus escolhe e sorteia? Evidentemente que não. Isso não é justo. Então há uma causa. Se a gente não encontrar na atual existência a causa dos nossos sofrimentos, a gente vai remontar ao passado. Através das reencarnações, nós somos então responsáveis pela nossa felicidade ou desdita. E então a gente pergunta, o que é que faz uma pessoa pensar em retirar sua própria vida? São muitos fatores. Pessoas de Hollywood, famosos, ricos, cometem esse ato equivocado, pensam em cometer. Homens, mulheres, ricos, pobres, de todos os tipos. Ou seja, são multifatoriais e atingem números estratosféricos no mundo. A OMS, Organização Mundial de Saúde, estima que por ano, em torno de 800 mil pessoas se matam. Isso vai dar, em média, de a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo se suicida. É um número muito alto, para que a gente apenas não fale. Agora, pior, estatisticamente falando, para cada suicídio consumado, a OMS estima que há 20 tentativas. Um se mata, 20 tentam. Que dá em torno de a cada 2 segundos, uma pessoa tenta se matar. E por que a gente não fala? Ora, a OMS, ela diz o seguinte, para cada suicídio consumado, se estima que 5, 6, 7 pessoas serão impactadas e vão necessitar de intervenção no plano social, econômico, psicológico. Fala-se em termos de suicídio, mas temos nuances em relação a esse tema. Por exemplo, prevenção. Prevenção, esse mês de setembro, Setembro Amarelo, é um mês dedicado às campanhas de prevenção ao suicídio. Está estampado aí afora. Não é só o Espiritismo que fala sobre isso, nós temos CVV, psicologia, psiquiatria, enfim. Tem várias instituições que trabalham. Mas ocorreu suicídio, se fala também em pós-venção. Pós-venção é para aqueles enlutados, os sobreviventes, é o termo que se utiliza para aquelas pessoas impactadas pelo suicídio de alguém próximo. Então fala-se em pós-venção. A psicologia, a psiquiatria, CVV, tudo fala sobre isso aqui, prevenção e pós-venção. Mas há um plus que o Espiritismo fala de uma forma, inclusive, diferente de outros credos, outras religiões, que é agora a consequência para o espírito, que destruiu o corpo, mas continua vivo. Então, algumas religiões vão dizer o quê? Se matar, vai para onde? Diga, Sivan. Vai para o inferno. Então, você se matou, direto para o inferno, fogo que não acaba, ranger de dente, é um negócio terrível. Alguns credos dizem isso. Mas o Espiritismo diz, rapaz, matou, se acabou o corpo, você sai do corpo vivo e agora começa, então, a sua responsabilidade. E, como eu disse, os relatos dos suicidas. A segunda parte do livro O Céu e o Inferno, da codificação, está lá. Repleto de informações dos próprios espíritos em relação a isso. Então a gente precisa conhecer, na área da saúde, prevenção se faz com informação.
Suicídio é catalogado como caso de saúde pública. Então, como tudo em saúde pública ou questão de saúde, não só pública, prevenção se faz com informação, a gente precisa informar. Tipo, dengue, não deixe água parada. Covid, não aglomere, use máscara. Ou seja, formas para você prevenir, adquirir a doença. Suicídio tem a forma de falar. E não precisa rodear. Não, não fale isso não, vamos plantar uma árvore, olhe para o céu. Não funciona assim. Tem pessoas que têm transtorno mental, depressão deles, que a química, a sinapse, os neurotransmissores não funcionam normal. Por quê? Porque tem uma deficiência. Ele vai dizer que é um transtorno mental. Não é porque é má vontade, não tem coragem, não é isso. Então, você dá um celular para alguém que não tem transtorno mental, ela vai ficar alegre, a química cerebral vai funcionar. Morreu alguém, fica triste, período de luto. Tudo isso aí é um funcionamento normal. Só que tem pessoas que têm transtorno, não funciona assim. Eu atendia um jovem, mas ele era um casal homoafetivo, e ele falava do companheiro que era ingrato, ele fazia tudo pelo companheiro, mas o companheiro não dava atenção, não agradecia, enfim. E ele foi reportando em relação à questão deles, isso porque eu sou psicólogo clínico. Isso foi me trazendo associação com a depressão. E eu disse, será que ele não tem depressão? Ele disse, rapaz, tem, e eu não sabia, ele escondia de mim. E a mãe dele que foi me dizer, ele tomava remédio, eu nem sabia. Já era uma relação de alguns anos, ele não sabia. Então não é má vontade. Tem pessoas que acordam sem vontade de sair, baixa estima, sem produção, sem estímulo para nada. Mas isso não é má vontade, não é preguiça. Se chama depressão, transtorno mental. Então hoje em dia nós temos medicação muito sofisticada para ajudar as pessoas que têm transtorno mental. Antigamente, você ter um transtorno mental era totalmente impossibilitado de ter uma vida comum, funcional. Era a língua para fora, hipotônico, grog. Chamava grog, chamava antigamente. Grog. Não falava direito, pesado. Hoje em dia, você tem transtorno mental dos mais diversos. Você toma medicação, faz psicoterapia, você é totalmente funcional. Trabalha, casa, tem filho, faz a vida normal, claro, com todos os seus desafios, e você não dá conta que a pessoa tem um transtorno mental. Se ela não disser, olha, eu tenho esquizofrenia, você não dá conta, não. Aí o exemplo da professora da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, professora de psicologia com pós-HD, tudo. Os títulos que ela tem. Esquizofrenia. E tá aí, funcional, trabalhando, casada. Então a gente precisa entender que hoje nós temos meios de ajudar quando a gente está em sofrimento. Porque é muito ruim você achar que o suicídio vai lhe ajudar. Ah, estou sofrendo aqui, aí tem pessoas que se automutilam, autoflagelam, se cortam. De outra feita, eu estava num consultório de psicologia, eu tinha tempo, eu não estou atendendo atualmente, mas eu estava com 5 pacientes. Eu dei alta a uma mulher, finalizei, melhor dizendo, a terapia dela, ela tem 41 anos, a gente finalizou, abriu uma vaga, na sexta-feira à tarde, 3 horas, eu disse na recepção, olha, sexta-feira tem essa vaga de 3 horas. Agora, eu não quero atender adolescente. Assim, de 16 anos, a maioridade e adultos, tá ok, mas abaixo de 16 eu não tenho interesse em atender. E bota os casos mais graves que tiver. Pessoa que quer se matar, não tem sentido na vida, eu quero essas pessoas. Pois bem, na outra sexta eu cheguei, eu disse, preencheu a vaga, preencheu. Aí eu fui no computador com ela, abriu lá, aí tava lá, fulano de tal, 13 anos. Aí eu disse, não pedi para não colocar adolescente? Ela disse, olha, colocaram aqui, eu não sei quem colocou, mas a mãe já tá ali, olha, trouxe até a menina. Aí eu olhei, eu digo, eu vou atender. Chamei primeiro a mãe. Quando você vai atender criança ou adolescente, na psicologia, você faz a entrevista com o responsável. Pai, mãe, quem está responsável pela criança ou adolescente. Para você se inteirar o porquê de estar ali. Você faz uma anamnese, perguntas. E então ela foi falando para mim mais ou menos assim. Olha, minha filha, desde os 7 anos, ela não teve vontade de viver. Ela era introspectiva, não queria sair. E depois passou a falar que queria se matar, não queria viver. E então a gente levou para um psiquiatra, começou a tomar remédio, tem uns diagnósticos lá de transtorno mental, toma medicação controlada. Fez psicoterapia um tempo, mas ela também não gostou. Ela se corta todinha, fura o nariz com faca, com tesoura, mas por outro agora ela pegou a cartela de remédio e tomou para suicidar. E não suicidou, não morreu, porque Deus botou a mão. E conseguiu escapar.
Então, no primeiro encontro a gente fala com a mãe, com o responsável. Só como ela trouxe a jovem de 13 anos, eu pedi para ela trazer a menina. A mãe saiu, ela voltou, a menina entrou, sentou na minha frente, e então fui conversando com ela. Onde é que você estuda? Eu não falei de suicídio. Onde é que você estuda? Eu estudo ali e tal. Você gosta de qual disciplina, as matérias que você gosta? Como são suas notas? Lá você gosta de ler e tal, como são suas... Enfim, fui conversando na escola. Depois, eu fui para casa dela, família. Você mora com quem? Você tem rede social, assiste filme, série, tal, enfim. Depois para a vizinhança, tem amigo, quem é seu melhor amigo, se abrigou, se gosta de esporte. Fiz um apanhado da vida dela e perguntei a ela, qual é o sentido da vida para você? Ela disse, agora eu não estou sabendo lhe dizer não. Eu perguntei, você é feliz? Ela disse, agora deu vontade de chorar. Na hora que ela falou isso, eu me arrepiei todinho. Do dedo mindinho ao fio de cabelo e uma dormência, porque eu não sou médio ostensivo, mas tenho sensibilidade para espírito. E naquele momento, eu senti a presença de um espírito. Só que ela, olhando para mim, ela fez assim, bem rapidinho. Aí ficou meio agitada, olhou de lado mais uma vez, terceira vez olhou para mim, aí disse assim, se eu disser uma coisa, você não vai achar que eu sou doida, não? Eu disse, de forma alguma. Você se arrepiou quando eu falei? Fiz. Ela disse, eu vi de lado de você, umas coisas pretas. Eu perguntei, você sempre vê isso? Ela disse, às vezes. Você tem medo? Não, ele fala umas coisas, eu não escuto. Mas aí quando eu tenho medo, eu chamo a mãe para dormir comigo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que tem pessoas que têm uma causa de transtorno mental ou de perturbação, que não é nem transtorno ainda mental, perturbação, sofrimento, angústia, pensamentos até de suicídio, que a causa é um malfazejo, um espírito malfazejo. Que quando está nessa situação, a gente vai chamar de obsessão, ou seja, está sofrendo obsessão. Porque ela não tem, de fato, um transtorno fisiológico, físico, cerebral. É um espírito que influencia ela num processo que que a gente chama de obsessão. Então, naturalmente, se não tiver conhecimento espírita, vai procurar um psiquiatra e começa a tomar medicação para ajustar. Também tem pessoas que estão fazendo tratamento, ou melhor, procura casa espírita dizendo que é um irmãozinho. Eu peguei muitos casos disso aí. Eu sou assim, tal, é os espíritos obsessor, que você vê nitidamente que a pessoa tem um transtorno mental. É claro. Agora o detalhe. Se você, nesses casos, exemplos, não tem transtorno mental e está apenas com obsessão, o espírito, se você não se cuidar, sendo quanto mais a obsessão, ele começa a desorganizar a estrutura cerebral, que agora então passa a ser também, além da obsessão, um transtorno mental. Ele desorganiza fluidicamente o seu psiquismo. Então, o que era apenas obsessão, passou a ser agora a obsessão com um transtorno mental. Entende? Então, e agora? Faça os dois tratamentos. Não deixe jamais a psiquiatria, a psicoterapia, a medicação, mas também dê um plus no campo espiritual. Mas eu não sou espírita, eu não vou. Faça oração, reformule sua vida. Se você adoeceu fazendo isso, não tem como você sair da doença fazendo as mesmas coisas que levou você à enfermidade. Fazendo as mesmas coisas não vai mudar. Então você precisa, no outro dia, mudar os seus hábitos. O que é que você está assistindo? Como é que você trata o cachorro, os animais, a família? Como é o seu jeito no trânsito, no trabalho? Enfim, você começa a polir o seu psiquismo. Orar muito. Tem pessoas que imaginam que orar não tem força. E para de orar, não oram. Inclusive espíritas, viu, Oswaldo? Não tem o ato da prece. Não sabem a importância do evangelho no lar, não fazem. Porque faz uma prece, uma oração, faz uma promessa, não acontece o que quer, então isso não funciona não. Aí ore por mim. Você é a melhor pessoa para orar por você mesmo, é você. Mas aí como não acontece o que você quer, eu quero casar com fulano. Aí ora, fulano não quer, vixe. Eu quero passar no concurso, faz as promessas, não passa, vixe. Aí pensa que não acontece. Aí um espírito aqui de Macaíba, chamada Alta de Souza, no primeiro livro de Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, ela veio nos dizer a importância da prece. Preste atenção que ela diz a mensagem. Meu irmão, tuas preces mais singelas,
são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. E compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina, na voz de Deus, em luz de redenção. Então, a gente não pode prescindir da prece todo dia, toda hora, falar com Deus. Igual a gente, às vezes, está cantando, está feliz. Eu estava caminhando para o meu trabalho, parei o carro perto da Riachuelo, fui andando, estava cantando uma música que eu estava aprendendo, na verdade. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem. E saí descendo cantando. Só que um amigo da minha esposa, que trabalha com ela, viu eu falando sozinho. Aí disse, olha, Fábio, não está nada bem, viu? Passei pelo centro e estava conversando sozinho. Mas aí é só uma opinião. Trabalhar para Jesus é um compromisso seu, com você, e com o seu conhecimento do que você está fazendo é o melhor para você. Olha que interessante. Então, a opinião dos outros é só opinião. Palestra, trabalhar em casa espírita, encher ainda não era aqui. Porque diz Raul Teixeira, espiritismo não é para quem quer, é para quem pode, para quem aguenta. Porque os outros templos estão cheios. Ora, se a gente fizer aqui algumas coisas aqui, vai encher também. Porque as pessoas querem um tigrinho espiritual. Faça assim e resolva meu problema. Não existe isso. Levanta a mão, faça uma reza. Não existe isso. Então a gente precisa compreender como é que eu melhoro. Transformação moral. Reforma ímpar é o convite da doutrina. Quando você sai daqui, é para além da casa espírita. Mas tem templo que diz assim, doe seu Fusca que você vai ganhar uma limusine. Doe 100 para a igreja que você vai ganhar 10 milhões. E se não tem um inimigo que não quer que você prospere, aí o povo quer o quê? Que isso? Não tem esforço, mato, traio, roubo, faço tudo, mas se arrependeu, vai para o céu. Ou fica isso, é um tigrinho espiritual. Anotem. A mentira, a inveja que você teve quando era criancinha, está anotado para um dia você ressarcir. Se arrependeu? Ótimo. Beleza, se arrependeu. Mas agora, vamos espiar. E espiar é reparar. Justiça divina tem 3 aspectos. Arrependimento não só por si só. Não funciona assim, não. Arrepender é um ponto. Espiar, o que é espiar? Fábio? Você agora ir para o lado daquele que fez a lágrima sair. Você vai sentir a lágrima, mas isso é letalião, olho por olho. Não, de forma alguma. É pedagógico você passar pela experiência do que você fez o outro chorar. E reparar. Além do mais, você tem que reparar o que você fez. Então, assim, a lei de justiça divina tem leis. Quem estudou sabe lá. Está na codificação. Lei dos Espíritos. Lei divina natural e várias leis. Aí tem uma lei que é de justiça, amor e caridade. Só que quando a gente vai nas encarnações, né, reencarnações, vai espiar, ela vem e bate a sua porta. Cheguei. Mas quando olha você trabalhando no bem, a lei de justiça, a lei divina diz recue e espere. Ela espera quando você está trabalhando no bem. Por quê? Porque o amor cobre a multidão de pecados. Uma mãe, aqui no Ceará, ela perdeu seu único filho. Um rapaz de 21 anos, estudante de Direito. Ele enforcou-se. Essa parte de relatos eu não gosto muito de trazer, porque é bom para estudo. Mas vou trazer só para ilustrar como é que figura os bastidores da nossa vida no plano espiritual. A gente está mergulhado em nuvens de espíritos. Então essa mãe perdeu seu único filho. Ela era católica fervorosa. A igreja católica, à época, dizia o quê? Se suicidar, vai para o inferno. Ela, alucinada de saudade do filho, porque deu uma dor que a gente não tem parâmetro, de uma mãe que perde o único filho através do suicídio. Jovem, de 21 anos. Ela viaja do Ceará para Minas Gerais, vai para Uberaba para falar com Chico. Ela não era espírita, mas Chico trazia
cartas consoladoras. Ele psicografava a mensagem dos desencarnados para trazer uma mensagem para um parente que não esquece o filho, que sofre. Então ela chegou no Centro Espírita, só que Chico era muito famoso. Vinha atores, Roberto Carlos, Fábio Júnior e Clodovil. Era muita gente procurando Chico. E o que é que faziam? Como ele não dava conta de atender todo mundo, distribuía 30 fichas para a pessoa poder falar com Chico. Essa senhora do Ceará, chegando lá, pegou a ficha de número 1 e ficou conversando com os espíritas. Senhora, disseram a ela, esqueça, porque o seu filho vai sofrer muito até poder se comunicar. O suicídio demora muito até poder dar uma comunicação. Nisso, para um carro luxuoso, desce uma senhora desesperada. Meu Deus, eu sou a infeliz, porque eu perdi meus 2 filhos no acidente de trânsito e não vou poder mais falar com o Chico, porque todas as fichas já foram distribuídas. Aquela mãe do Ceará vendo, pensou, meu Deus, essa mulher perdeu 2 filhos, eu perdi 1. O meu foi porque quis, suicidou-se. Os dela não, foi no acidente. Pois ela pegou a ficha de número 1, foi até a senhora e disse, senhora, tome, aqui é a ficha de número 1, você vai ser a primeira a falar com o Chico. E então voltou para a hospedaria. Pela madrugada, o camareiro bate a porta, dona fulana de tal, ela vai, pois não, Chico Xavier mandou lhe chamar. Ela diz, deve haver algum engano, porque eu tinha a ficha de número 1, mas eu já dei a outra senhora. Ele disse, não, ele pediu que a senhora fosse até o centro, me deu seu nome completo e pediu que a senhora fosse até lá. E ela vai. E quando chega, a psicografia do filho, que começa dizendo assim, mamãe, a senhora sabe e eu também. Eu não poderia estar aqui hoje porque retirei minha própria vida. Mas onde eu me encontrava em sofrimento, Emmanuel chegou e disse, vem comigo, a tua mãe acendeu um facho de luz novamente em tua vida. E eu vou te levar para você poder se comunicar com ela. Então veja, Emmanuel, o mentor de Chico, vendo o amor da mãe, a saudade da mãe, vai lá e traz. Talvez o filho de fato não tivesse condições, mas veio dando assistência para que ele pudesse dar uma carta para uma mãe que nunca esquece o filho. E Chico dizia assim, o pedido de uma mãe arromba as portas do céu. As crianças que reencarnam com necessidades, com dificuldades, com deficiências. Olhe no YouTube uma entrevista que Chico dá a Nair Belo e Hebe Camargo. Nair pergunta, Chico, sempre me impressionou muito essas crianças que nascem excepcional, que era o termo da época. É karma, é a mãe, é para ele, o que acontece? E ele vai dizer, Nair, essas crianças sempre me trouxe muita reflexão com Emmanuel, devido ao sofrimento que eles trazem. Aí ele vai então narrar o porquê. Mas ele finaliza dizendo, olha, Emmanuel diz que Deus só confia uma criança excepcional a uma mãe que pode amar ao infinito. Então a gente às vezes tem dificuldade dentro de casa. Um filho autista de Nisporte 3, uma pessoa que vive com depressão profunda. Amor é amar. E terapia porque a gente tem hoje mecanismo de auxiliar. Remédio, auxiliar. Mas a gente precisa amar. E amar não é o amor que ensinaram aí, que é animalizado. Os casaizinhos com ciúme. Às vezes é tudo, menos amor. É interesse financeiro, é atração sexual. É tudo, menos amor. Porque ainda parece que a nossa capacidade de amar. Amor é saudável. Amor liberta. Amor, você quer ver a pessoa bem com você ou sem você. Você quer sempre que ela esteja bem. Isso é amor. E Jesus foi um exemplo de amor. Então é aquele referencial. Não são os influencers que a gente fica olhando nas redes sociais. Uns casamentos, às vezes, com vários interesses. Pela questão do tempo, falta 10 minutos, né, Rebouça? Eu vou finalizar. Eu tinha muito o que falar. Por isso que eu disse, olha, que se eu fosse falar cada meia hora em livro, a gente ia terminar aqui de meia-noite. Mas eu vou finalizar com uma história que ela traz muita informação
E é uma história real de alguém que eu conheci pessoalmente, desencarnou esse ano com 98 anos, um trabalhador, um missionário, um humanista, que viveu para dedicar-se a servir. De Divaldo Pereira Franco, nascido em Feira de Santana, na Bahia. No dia 11 de novembro de 1939, na cidade de Feira de Santana, estado da Bahia, um garoto de apenas 12 anos de idade se encontrava em casa com seus pais, os pais analfabetos. Essa criança era o último de 13 filhos, ele era o caçula. Quando naquele momento chegou um telegrama, e naquele tempo o telegrama era para trazer importantes notícias, boas ou más. A mãe recebeu o telegrama, como não sabia ler, entregou ao filho. Abra, meu filho, o que será isso? E o menino abriu e estava escrito em letra de forma maiúscula: Nair Franco suicidou-se. E ao lado o nome do marido dela. Aquela mãe parou, sem acreditar, disse: leia de novo, meu filho. E o menino voltou a ler. Ela ficou muito pálida, mas não verteu uma lágrima. Entrava na vida de Divaldo Pereira Franco, que à época era essa criança de 12 anos, e sua família, a tragédia do suicídio da sua irmã, Nair. Nair era uma jovem de 26 anos, muito bem casada, supunha uma família. Casada com um cacauicultor, um homem rico, bom, generoso. Não tinha filhos, mas ela era uma filha exemplar. Ela havia dito várias vezes aos seus pais que antes de morrer se encarregaria de deixá-los bem financeiramente, porque era uma família muito pobre. E porque Divaldo desejava estudar, ela havia dito várias vezes: você vai estudar o que você quiser, eu farei de você um homem de bem. Era o conceito da época. Divaldo estava terminando o primário. E então, com tudo isso, contava Divaldo, que a perda daquele ser tão querido, porque eles amavam com um devotamento que só o amor de Cristo podia explicar, os feriram profundamente, que até hoje, enquanto estava encarnado, ele disse que não conseguia esquecer da irmã. Mas ele diz também: o suicida é perverso porque ele pensa em si e não se lembram daqueles que o amam, que dariam sua vida, suas vidas pela vida que ele jogar fora. Não lembra do pai que daria vida por ela, por ele. Não lembra. Pois bem, passados os diazinhos, a família em muito sofrimento, Divaldo tinha 12 anos, via os espíritos com naturalidade desde os 4 anos, ao ponto dele não saber quem estava encarnado ou desencarnado. Mas ele não era espírita ainda, ele fazia parte da cruzada eucarística. E a mãe era católica, pois com 7 dias ela pegou Divaldo, foi então à igreja, onde professavam, e pediu ao sacerdote que celebrasse uma missa de 7 dias em memória da filha suicida. Divaldo conta que o padre foi de uma impiedade incomparável, porque voltou-se para Dona Ana, aquela mãe naquele estado, e lhe disse com a maior indiferença: Dona Ana, quem se suicida vai direto ao inferno. Não tem a menor chance de salvação e a igreja os condena e nada faz para atenuar as dores. Divaldo ficou olhando para aquele homem e a mãe apertou a mão dele, de Divaldinho, e disse uma frase perfeitamente contemporânea, explicando o surto, o transtorno, o desvio de conduta. Uma frase perfeitamente contemporânea da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria. Ela disse: padre, quem se suicida não está com o juízo na cabeça. E deu um grito na igreja: eu te perdoo, minha filha. E se existe Deus, que eu sei que existe, ele vai te perdoar. Então ela disse com a coragem dos humildes: já que não tem Deus, eu aqui não volto nunca mais. Pegou o menino e saiu. E Divaldo conta que ficou olhando para ele, porque naquela situação, em vez de colocar o bálsamo, colocou o ácido sulfúrico na ferida. Então saíram, passaram-se os anos. Em 1945, Divaldo foi trabalhar em Salvador, numa empresa de seguros, a Sul América Terrestre Marítimo e Acidente. Fazia apenas 13 dias, quando o gerente passou e lhe disse com muita bondade: meu filho, agora que a guerra acabou, a empresa vai enxugar o seu quadro de funcionários e vai começar a demitir os mais jovens. Eu lamento profundamente. Passe no caixa e receba o seu ordenado, o seu salário. Divaldo disse que aquilo foi um fracasso total, era tragédia. Porque ele disse: meu Deus, como é que eu posso voltar à casa dos meus pais, me apresentar aos meus pais e dizer: fui para a cidade grande e não consegui vencer. Agora vocês vejam, ele nessa situação, demitido,
baixo astral sintonizou com o espírito malfazejo. E o espírito lhe disse: morra, não vale a pena viver. Viver é um sofrimento. Venha para cá, nós o amamos, mate-se. Divaldo disse qualquer coisa mínima, voltava a sintonizar com o espírito, e ele voltava a dizer ao espírito: morra, é tão rápido, venha. E lhe ocorreu a ideia do suicídio. Ele conta que sentou a máquina da datilografar, uma Hamilton, e bateu uma carta aos seus pais, pedindo perdão, porque eles haviam sofrido tanto pela perda da irmã suicida que Divaldo não tinha coragem de encarar o seu fracasso. Pegou a carta, botou no bolso do paletó e pregou com clipes, e saiu dirigindo-se em direção ao elevador Lacerda. Ele conta que via a nuvem à frente, o ser lhe hipnotizando e ele indo. Ele subiu o elevador, foi lá até a frente, em cima na borda, foi para dar o salto, o ser do outro lado: venha. Quando ele foi dar o salto, a sua irmã, a suicida, lhe apareceu pela primeira vez. Ela estava já com as marcas do suicídio e gritou: Di, não faça isso, louco, ninguém morre, Di, não faça isso. Aí ele desmaiou. E ele disse que quando acordou, estava num local branco, umas pessoas de branco, e ele lembrou do suicídio e perguntou: eu estou no reino dos céus? A mulher disse: não, você está aqui no hospital em Salvador. E então, a partir daquele dia, 10 de maio de 1945, a sua irmã passou a lhe acompanhar, a narrar suas dores, o porquê ela havia suicidado. Ela contou que foi vítima de uma amiga, dessas amigas que se comprazem em dar mais notícias, porque a amiga descobriu que o marido Nair estava tendo um caso extraconjugal. Nair descobriu onde era a casa da outra, foi até a outra e deu uma surra na outra, de sombrinha. Quando saiu, arrependeu-se, pegou um veneno, cianureto de mercúrio, tomou, que lhe matou rapidamente, em 5 minutos. E então, ela passou a acompanhá-lo. Em 1956, Divaldo estava trabalhando no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, IPASE. Quando chegou um homem, Divaldo foi atendê-lo porque era sua função. E o homem disse: eu gostaria de trocar a beneficiária da minha pólice do seguro, porque era a única, e ela faleceu. O homem perguntou: demora muito para fazer a troca? Ele disse: não, é coisa rápida, você me dá o número da pólice, eu vou ali, faço um aditivo, o gerente assina, trago, você preenche, é muito rápido. O homem olhou para Divaldo e disse: engraçado, você me tem algo familiar. Divaldo disse: eu fico muito contente. Pois ele pegou lá, deu. Quando o homem começou a preencher, casualmente ele viu o nome da irmã. Aí Divaldo contou que teve um impacto. Por quê? Ele não conhecia o cunhado. E o cunhado, que era um pouco mais velho, não conhecia ele. Divaldo contou que, para tirar a dúvida, perguntou: você vai trocar beneficiário do seguro? Ele disse: vou, porque você sabe, a gente vive numa sociedade permissível, eu tenho posses e me permiti me envolver com outra mulher. A minha esposa descobriu e terminou no suicídio terrível. Nisso, o espírito da irmã aparece, com os olhos fora da caixa, dizendo: Di, é ele, peça-lhe que me perdoe. Divaldo disse que não fez aquilo porque estava em outra função. E quando terminou, preencheu tudo direitinho, o homem foi agradecer e perguntou: como é seu nome? Divaldo disse: Divaldo Pereira Franco. Aí foi a vez do homem agora ter um impacto, um choque. Então você é o Di? Sou, sim, senhor. Então você é o irmão de Nair? Sou, sim, senhor. Ele dá um salto, só faltou se ajoelhar nos braços de Divaldo, ficou lá: você, os seus pais já me perdoaram? Divaldo disse: de quê? De ter sido responsável pelo suicídio de Nair. Ele disse: não, você não foi o responsável. Nós podemos criar circunstâncias, os fatores propiciatórios, mas é a pessoa aturdida que toma a decisão. E ele voltou a perguntar: mas seus pais já me perdoaram? Divaldo disse: meu pai não, mas minha mãe já. O senhor viaja quando? Amanhã. Então vá à minha casa hoje, para uma mãe que nunca esquece a filha, vai ser algo extraordinário. Eles vão me receber? Vão. Eles moram comigo às minhas expensas. Deus me deu a alegria deles verem comigo. E eu vou prepará-los e eles vão me receber. Marcaram às 8 horas. Às 8 horas, o homem toca a campainha. Dona Ana vai recebê-lo. Ele estava com um abraçado de rosas vermelhas na mão. E Dona Ana disse: meu filho, quantos anos eu não o esperei. Ele abraçou e disse: Dona Ana, e Nair? Ela disse: Deus é quem sabe, meu filho. Deus resolve tudo. E Divaldo contou que tornou-se amigo do cunhado. Só que 3 meses depois, o cunhado desencarnou. E Divaldo o viu no plano espiritual em paz, mas a irmã, a suicida, não. Divaldo fazia o evangelho do ar em casa, e em certo momento a mãe foi fazer com ele e perguntou: Divaldo, no Espiritismo tem Deus? Tem, mãe. Ele perdoa? Não. Disse: meu Deus, meu filho, que religião é essa
que Deus não perdoa. Ele disse, mãe, para perdoar tem que ter uma mágoa, uma ofensa anterior. Como Deus nunca se ofende nem se magoou com a gente, não há o que perdoar. Ela pegou na mão de Divaldo e disse, meu filho, então Naí não está no inferno? Não. Ela está no seu inferno do seu remorso, do arrependimento, da tristeza. Mas Deus dará ensejo dela reabilitar-se. Ela vai caminhar para o céu da alegria. Ela disse, então, meu filho, me ensina essa religião que fala de um Deus que é todo amor e tornou-se espírita. Só que em 1972, ela estava desencarnando nos braços de Divaldo. Estava desacordada e quando voltou, disse, meu filho Naí está aqui me chamando. Venha, mãe, venha diminuir as minhas dores e eu vou, mas depois eu volto. Divaldo disse, não volte não, mãe. A senhora já criou 13 filhos, vá, porque os espíritos estão nos dizendo que a senhora vai para um lugar de tranquilidade. E então ela desencarnou. Ele conta até que acompanha o desencarne dela, porque começa pelas extremidades, vai saindo do corpo, e a equipe espiritual vem e desliga um fio que fica no coronário para o espírito. Eles desligam e então encaminham o espírito. Mas enfim, isso aí é outro momento. Passados os anos, 10 anos depois, Divaldo estava na Mansão do Caminho, que é uma obra gigantesca social que ele manteve durante muito tempo, no Pau da Lima, em Salvador. A mãe aparece, o espírito, e lhe diz, meu filho, depois de orar muito ao Senhor da vida, eu consegui que Naí se reencarne. Ele ficou muito eufórico, mãe, ela vai reencarnar aqui em Salvador, eu vou conhecê-la? Vai, meu filho. Eu atrairei até você. Ela voltará com as marcas do suicídio. O veneno que queimou a sua boca e destruiu o aparelho digestivo serão as suas marcas. Ame-a, mas não tente interferir na sua expiação. Eu atrarei até você. Passados os anos, Divaldo na Mansão do Caminho, o porteiro começou a gritar. Já extrapolei o tempo, vou correr. Divaldo, Divaldo! Ele foi até lá, tinha uma mulher negra, magérrima, segurando uma coisa, coberta com um pano imundo. O porteiro disse, Divaldo, é fome. Ela chegou pedindo ajuda. Estava uma mulher negra, magérrima, segurando uma coisa, trêmula. Divaldo levantou o pano imundo. Tinha uma criancinha de 1 ano e pouco, parecia que tinha meses, não tinha força para chorar. Correram com essa mulher e a criancinha para a médica, porque na Mansão do Caminho tem assistência médica. E a mulher desesperada, não deixe morrer a minha filha. Se eu morrer, porque eu sei que eu vou morrer, o senhor promete cuidar dela? Ele disse, eu prometo. Mas a senhora não vai morrer, porque quem ama dessa forma não pode morrer. E ele ficou lá acalmando aquela mulher. Quando de repente ela disse, é a minha filha, eu sei, você me disse. E como é o nome dela? Naí. A Divaldo disse, teve um choque. Naí não é um nome tão comum. Se fosse Maria, Francisca, Joana, por que Naí? Ela disse, eu tive um sonho. E no meu sonho me apareceu uma mulher branca, com o cabelo partido no meio e uma polpa para trás e os olhos verdes. E ela me disse, eu vou lhe confiar um tesouro, guarde-a, é a minha filha. E ela se chama Naí. Então a mulher contou que foi acordando com a imagem da mulher na frente. E ela diz, então, eu prefiro morrer que aconteceu com a minha filha. Foram salvas naturalmente. Divaldo conseguiu uma casa em volta da Mansão do Caminho, matriculou Naizinha no jardim de infância. Quando ela completou 5 anos, ela era lábio leporino bifocal, tinha sérios problemas na boca, no aparelho digestivo, no esôfago, muitos problemas. E ele ia passando pelo modo de jardim de infância, Divaldo, quando ela viu, saiu gritando, Didi, Didi, saltou pela janela, Divaldo disse, só uma pessoa no mundo me chamava de Didi, era Naí. Ela saltou nos braços dele, ele a pegou no braço, sentou no meu fio, colocou no colo, e ela ficou acariciando ele. E disse, eu voltei, não foi? Ele disse, eu não estou entendendo. Ela disse, eu sou Naí. Eu sei, Naizinha. Não, a outra. Eu voltei, não foi? Ele disse, foi. Eu vou viver muito? Ele disse, não, não muito. Mas Deus é quem sabe. E ela adormeceu nos braços de Divaldo. Ela teve uma recordação, uma lembrança, um insight. Quando completou 8 anos, ela teve pneumonia e desencarnou. E Dona Ana já tinha dito a Divaldo que ela havia reencarnado novamente num corpo novo, para continuar a sua marcha evolutiva, como todos nós estamos aqui reencarnados para essa finalidade. É o espírito, nunca esqueça disso. Nós somos espíritos. Essa história, ela traz muitas informações, pelo tempo eu não vou detalhar, mas não esqueça isso, nós somos espíritos imortais, utilizando um corpo numa escola. Nós somos espíritos, pegamos um corpo que serve como uma farda,
vimos a Terra, que é uma escola, matriculamos na escola, depois voltamos para casa. Então é assim que funciona. Não é um corpo que tem um espírito, é o espírito que tem um corpo. E quantas vezes forem necessárias, a gente vai voltar aqui para continuar a nossa marcha evolutiva, aqui em outros orbes, tá bom? Então desejo muita paz, força, que Jesus nos abençoe, que Nossa Senhora possa, nas nossas vidas, nos fortalecer para superar os problemas, as dificuldades, os convites de tribulação que servem para o nosso crescimento espiritual. Muita paz.